Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês análise de alguns ativos aí, mais dos índices relevantes para dentro da nossa bolsa, aqui com vocês, tá? Alguns pontos interessantes aí que dá para se aproveitar alguma oportunidade, beleza? Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa o seu joinha, deixa o like aí para ajudar o nosso canal e compartilhe esse vídeo com um amigo para o YouTube entender que é de boa qualidade. E lembrando que se você aí do outro lado quiser ver análise de algum ativo em específico, só solicitar aqui nos comentários o ativo desejado e o tempo gráfico que eu trago aí para a próxima semana, beleza? Só lembrando, tá, pessoal? Essa semana aqui tende a ser uma semana aí bem movimentada, tá? Porque, como vocês já devem estar sabendo, quebrou um banco bem grande lá nos Estados Unidos. Agora tá um rolo para ver se alguém vai salvar ou não vai. Salvar conseguir resgatar a quebradeira desse banco. Então, é um dos bancos aí maiores que tem lá nos Estados Unidos, que investe muito em empresas de tecnologia, principalmente naquelas do Vale do Silício, né? Então, isso tende a trazer bastante volatilidade para os mercados essa semana. Até o momento, né, não tem nada, nenhuma informação que afete diretamente o mercado aqui em questão de algum banco ou alguma empresa com fundos presos dentro desse banco, tá? Mas de qualquer maneira é um ponto aí para se ter bastante atenção, porque o mercado lá fora tende a ter bastante volatilidade nessa semana e isso indiretamente pode acabar impactando um pouco o nosso mercado aqui também. Beleza? Então só queria deixar esse ponto bem importante aí para lembrar vocês e vamos aí para o gráfico, né? Comentar um pouco primeiro sobre os índices relevantes da nossa bolsa e depois alguns ativos que eu achei interessante para compartilhar com vocês, tá? No Ibovespa temos aqui um canalzinho de baixa sendo trabalhado aqui no curto prazo. Estamos chegando próximo de uma zona importante aí de suporte, na onde é essa região de 101,600 a 102,500, uma zona importantíssima aí de suporte para o Ibovespa, tá? O caminho mais provável é que a gente siga esse movimento de queda com base no movimento principal, mas tem que dar uma atenção também porque estamos numa zona de suporte forte dentro do Ibovespa, tá? Então isso pode também dar o quê? Fazer com que o Ibovespa fique travado entre essas regiões de 102 a 105, 106 mil pontos batendo cabeça, tá? Porque aqui tem uma zona de suporte, que é a mesma região desse antigo ponto, um pouco mais abaixo, que é a principal, essa zona de liquidez desenhada aqui, olha, em cinza claro, é uma zona de suporte que está um pouco abaixo do preço de fechamento da semana passada, ou seja, ainda temos uma zona importantíssima de suporte aqui, onde o Ibovespa pode ficar batendo cabeça aqui e brigando nessa região. E quando o mercado fica assim, a gente sabe aí que é mais complicado de superar, são movimentos mais complexos que acontecem no mercado, ativos muito esticados na ponta vendedora, que não dá para vender, que já estão na metade do movimento, acabam andando lateral, ou rompe topo e falha, rompe fundo e falha, então vale muito mais dar atenção, ok? Caso haja o rompimento desse nível de suporte em 101,600, qual que é o caminho mais provável aí para o Ibovespa, tá? Aí a gente pode projetar desse primeiro movimento aqui em cima ainda a esse movimento aqui, e aí temos aí próximo nível lá em 98.760 pontos e depois 96.193, inclusive aí, que é uma confluência com o nível de suporte de longo prazo, que é essa zona de liquidez, né, esse colchão desenhado em linha azul, em confluência com o segundo alvo, segundo não, é 200% de projeção desse primeiro movimento de queda aí do Ibovespa, tá? Então, bastante atenção. E no movimento para cima, em caso de repique de Ibovespa, níveis de resistência aí, o mais importante se encontra na casa dos 107 mil pontos, tá? Esse nível de topo aqui, junto com região de resistência do canalzinho de baixa, tá? Então, bastante atenção, tende a ser uma semana aí bem complicada. Índice financeiro segue andando dentro de um contexto mais lateral, indefinido por enquanto, né? A tendência de médio prazo é de baixa, depois desse forte movimento de queda, e estamos agora aqui andando lateral. Tá? O suporte para o índice financeiro é a região dos 9.600 pontos, a resistência é esse nível aqui intermediário, na faixa aí dos 10.260 pontos. Tá? O contexto um pouco mais lateral. Tá? Se a gente já olha pelo semanal, a gente vê claramente aqui a possibilidade de uma continuação desse movimento de queda, caso esse fundo aqui nos 9.600, 9.500 seja perdido. O caminho mais provável é revisitar essa zona aqui dos
9.000 pontos, aí são zonas de suporte um pouco mais abaixo, e com isso gerando a expectativa realmente de mais um viés baixista para o nosso Ibovespa, tendo em vista que o índice financeiro é um dos mais relevantes aí para a nossa bolsa. Tá? Já o índice imobiliário acabou dando uma segurada boa durante essa semana, mas no contexto geral andando aqui lateral ainda, né? Entre o nível de suporte intermediário na casa dos 650 pontos e resistência aqui, esse nível dos 730, 725 pontos, tá? Essa região aqui, ó. Então, andando mais lateral, não achei nada interessante, nenhum ativo do setor, tá? Outro índice importante é o IEX, né, que é o de elétrica, também andando dentro de em cima de uma zona de suporte aí de longo prazo, na região dos 72.200 pontos, né, toda essa faixa aqui de suporte, está na tendência de baixa principal. Se caso tiver um movimento aí de alta, nível de resistência para o índice de elétrica é a região aqui dos 75.000 pontos, e o menos provável seria o reteste aqui a curto prazo dos 80.000, né? Então, bem fraco nossa bolsa. Índice de consumo essa semana aqui deu uma recuperada, mas movimento que dá aqui para parecer que é só um repique dentro desse movimento aqui principal de queda, movimento de queda, correção, movimento de queda, possível correção, para continuar o caminho mais provável, que é seguir esse movimento aí de queda também para o índice de consumo. O gráfico semanal já mostrei que está em forte tendência de queda, né? E próximos níveis de suporte importante aí de médio prazo é 2.330 e depois 2.190, tá? E Mate acionou um pivô de baixo, o caminho mais provável é caminhar aí em direção dos seus próximos níveis de suporte na casa dos 5.170 pontos. E aí depois o nível mais abaixo ainda, na casa dos 1.700, que é essa região de suporte aqui de médio para longo prazo aí. E Mate 3 que acaba de perder sua linha mais importante de suporte, né? Essa base, onde foi testada uma, duas, três vezes e acionada o pivôzinho de baixo depois de um topo descendente. Caminho mais provável, continuação aí do movimento de queda para o setor, tá? Olhando os índices, vamos agora aí para as ações que eu acho que está interessante. A primeira delas é JBSS. Tá? A gente vê claramente aqui pelo gráfico semanal. Deixa eu só ajustar aqui que o Profit tirou meu estudo até dos pontos, né? Na verdade. Dentro de um canal de baixa aí de médio prazo, trabalhando com topos e fundos descendentes, então o caminho mais provável segue sendo aí essa movimentação de queda para o papel. Tá imaginando pegar a continuação desse movimento de queda, que foi desse último movimento, né? Movimento de queda, tentativa de correção, acabou perdendo força em clímax de um antigo ponto de suporte que agora virou resistência. Caminho mais provável a continuação desse movimento de baixa, um stopzinho de 6,83, tentando aí pegar uma queda do ativo até a região do seu suporte de longo prazo, tá? Deixa eu só dar um zoom aqui para passar o ponto certo para vocês. A entrada seria na região de 19,02, tá? 19,02, um bom ponto aí para se pensar numa venda. Stopzinho na própria máxima do candle gatilho, parcial um pouco acima do nível de suporte prévio em 17,72, de 1 para 1 o tamanho do risco, e 2, quase 2,5 o tamanho do risco, na região de 15,77 seria o alvo final, com upside de 17%. Tá? Tirando aqui, indo para o gráfico mensal, seria tentar pegar um retorno do ativo para essa zona de suporte aqui, de longo prazo, aí lá na faixa dos 15,50. Tá? Então, achei um belo ativo aí com uma relação de risco-retorno favorável, seguindo a movimentação principal do diário e do semanal, né, que é uma tendência de baixo, então um caminho mais provável aí, uma venda no ativo de JBSS3, tá? Use Minas também pela ótica do gráfico semanal, a tentativa de pegar aí um pivô de baixo, né, o ativo já vem sofrendo bastante depois de um longo movimento aqui de queda, né, com topos e fundos descendentes. O ativo passou um longo período aqui, uma lateralização, né, ou seja, sem direção nessa região de fundo. Mas na última semana que a gente teve aqui foi uma forte movimentação. Na última semana não, no último mês praticamente, né, melhor falando, a gente teve aqui forte agressividade
Da ponta vendedora, a gente vê aqui, olha essa semana, né, o tamanho das barras, bastante força, agressão na ponta vendedora. Andamos aqui por uma, duas, contando com a semana passada, 3 semanas, andando lateral numa região mais próxima aqui do suporte. Na semana retrasada, um cara de ser uma possível barra apenas de descanso, para, na perda da mínima dessa barra, acionar o stop de todo mundo que tentou entrar comprado aqui em Uzi Minas, visando tentar pegar um movimento de alta do papel até o nível de resistência e acabar acelerando, né, o movimento de queda, porque aí quem comprou com stop na mínima tem que acabar vendendo, ou seja, acionando o stop, isso pode acelerar a movimentação de queda do papel e seguir a favor desse movimento principal, que seria esse pivô de baixo de um tempo maior aí pelo semanal, levando para um alvo lá do gráfico mensal, tá? Se eu colocar aqui no gráfico mensal, a gente vê o próximo nível importante de suporte para o papel, caso ele venha romper esse fundo prévio onde está o ponto de entrada, tá na região aqui do 6,76, que é o ponto de entrada, para levar até esse nível de suporte intermediário onde está o nosso alvo final, e ainda depois, olha, bem feio para os Minas aí o cenário, que aí o caminho mais provável se não segurar em 5,38, visando mais o longo prazo, a região dos R$ 3 é uma possibilidade aí também, tá? Mas só para mostrar o contexto aí do mensal, até porque o foco aqui nem é esse, tá? Então, entrada do papel. Deixa eu só dar o zoom aqui. Mais um. 6,76 um bom ponto de entrada, parcial 6,21. Só cuidado aqui com o stop que ficou um pouquinho maior, tá, pessoal? Então, sempre prestem atenção para diminuir a mão. O alvo final 5,38, antecipando o nível de suporte de longo prazo, com um upside de 20,35 e o stop 7,31 na própria máxima desse topo aqui descendente na região de 7,31, tá? Então, Uzi Minas, que é do setor, inclusive, de materiais básicos, que eu mostrei que o índice também está bem feio. Temos aqui BDR, está lembrando só, cuidado com a atenção do aluguel da ação, tá? Então, sempre confere antes de abrir uma venda dentro da sua corretora, ok? A Microsoft, né, MSFT 34, tentativa de pegar um pivô de baixo na perda do fundo prévio, tá? No gráfico semanal, a gente já viu o ativo trabalhando dentro de uma tendência principal de queda, né? O último movimento forte direcional foi o movimento de queda, aí teve uma tentativa de recuperação, acabou perdendo força, e quando veio para testar fundo, perdeu esse nível de fundo aqui prévio, e aí entrou aqui nesse movimento aqui sem tendência, né? O que pode ser também aí uma bandeirinha de baixa de uma movimentação um pouco maior, e a expectativa é pegar aí esse movimento de queda com essa falha de topo que a gente teve nessa região, tá vendo? Topo anterior, a tentativa de rompimento acabou falhando, deixou aqui um padrão de nuvem negra, né? Olha, nuvem negra, dark cloud, um candle, uma semana bem negativa, né? Quase engolfando praticamente o corpo da semana anterior, seguido de mais um movimento fraco de queda, uma tentativa de reverter o movimento, mas na sequência já os vendedores aqui aparecendo, demonstrando força novamente. Essa barra branca pode ter sido aí só um descanso para, na perda desse fundo aqui, acionar um pivô de baixa. Aí ele vem testar seu fundo prévio nessa casa dos 48, mas o ponto interessante aqui é que a nossa parcial está antes, né? Então a parcial é na região de 49,71, já para antecipar esse suporte prévio aí. 49,71 parcial, e o alvo no outro fundo na região de 45,63, um upside de 13,66, stopzinha na região de 55,99, então um stop de 5,94% também, para um upside para tentar pegar aí 13,66, tá? A favor do movimento principal de queda. No gráfico diário a gente vê claramente aí a tentativa de uma retomada que acabou falhando, né? Porque a gente teve aqui um topo nessa região, né? Então, topo nessa região, tentativa de subida, acabou deixando um topo descendente, e aí se vir e perder esse nível de suporte onde encontra-se o ponto de entrada, a expectativa é que ele siga esse movimento de queda, correção, topo descendente, na perda do fundo acionado um pivô de baixo, expectativa maior, seguir a movimentação de queda. Tá? O próximo suporte depois desse rompimento é só aqui embaixo,
Então a nossa parcial está acima, ou seja, já para tirar o risco da operação antes do próximo nível de suporte, e aí se seguir caindo, o alvo final está na ou um pouquinho antecipando também a região de suporte de mais médio prazo na casa dos 44,82, ok? Então, Microsoft é mais um papel aí que eu achei interessante para venda. Google também é um ativo que vem sofrendo bastante, tá? Já vem numa tendência de baixa aí desde o início do ano, na verdade desde o final do ano passado, né? Com esse movimento de queda, forte movimento de queda, correção, movimento de queda, e agora percebe que esse movimento de correção que estamos novamente está parecido o quê? Com esse movimento aqui, ó. Então, expectativa maior aqui na perda do fundo prévio aqui, ele siga esse movimento mais provável para baixo, tá? Onde está nosso ponto de entrada? Deixa eu só aqui, olha. O ponto de entrada, imaginando o quê? Pegar uma continuação desse movimento de queda, quebra desse suportezinho intermediário. Olha a agressão da venda, né? Olha esse candle de novo. Um candle forte da ponta vendedora, em sequência de 3 semanas negativas, uma barra branca, né? Uma barra branca com volume baixo, que foi o da semana retrasada, e em sequência da semana passada, no caso, já mais uma semana mais agressiva na ponta vendedora, ou seja, os vendedores estão dominando essa parte aqui. Caso ele perca esse fundo, pode acionar não, né? Aciona um pivôzinho de baixa, pelo diário ainda fica mais claro, né? Essa movimentação que seria movimento de queda, correçãozinha curta, movimento de queda, mais uma tentativa de alta, topo descendente nessa região, na perda desse fundo aqui, onde está a entrada em 38 com 31, a possibilidade de uma continuação desse pivô de baixa. Tá? E aí a entrada na região de 38 com 31, o parcial 35 e 30 e o alvo lá em 32 com 29. Tá? Stopzinho no topo anterior, stop técnico 41 e 32, tá? Google, aí também uma BDR, então cuidado na hora de abrir uma venda, sem antes de conferir aí o aluguel da sua corretora, tá? Amazon também, né? Então tem bastante BDR, gráfico semanal, tendência forte de queda, o ativo perdendo aí bastante força, andando numa lateralização aqui há um bom tempo, né? De um range amplo entre 21 e 20 a 27 reais. Olhando aqui para o gráfico semanal, o caminho mais provável é seguir aí um pivô de baixa, tá? A gente teve aqui uma falha de rompimento de nível de resistência, iniciou o movimento de queda, né? Aí deixou aqui mais um topo descendente na tentativa de iniciar um movimento de alta, e na perda desse fundo aqui, expectativa maior é que siga aí o movimento descendente em busca do seu nível de suporte mais próximo, que é a casa dos 21 e 20, tá? Mas aqui novamente o nosso nível, né, de parcial bem antes do primeiro suporte importante que o ativo tem, tá? Então a parcial na região de 21,95 e o alvo final em 18,91, o upside é de 19,44, que seria três vezes o tamanho do risco, né? E o stop lá em 24,99, tá? Já indo para a DASA 4, que já entrando agora, tá? Esses acabaram os ativos que eu achei interessante que eu separei para vocês. Apesar da gente estar num momento dentro de um suporte no Bovespa, eu acabei não encontrando nenhum ativo interessante ainda que demonstrasse algo relevante para compra, né? Quando eu digo algo relevante para compra, é algum ponto de entrada com uma relação de risco-retorno favorável de acordo com a minha estratégia, tá? Então acho que ainda o movimento mais provável segue sendo para baixo. Para a ponta compradora ainda acabei achando quase nada, e algumas que eu achei eu acabei incluindo na nossa carteira para essa semana, então ficou restrito para comentar aqui com vocês. Lembrando que para quem aí é cliente nosso, recebe todas as nossas carteiras, a carteira do Swing Trade de atualização no domingo com os novos papéis para o decorrer da semana, com o stop ajustado. Durante a semana é avisado em tempo real quando é acionada a entrada, quando tem saída parcial, quando tem ajuste de stop, se a operação foi encerrada ou não. Tem planilha para acompanhar em tempo real o desempenho de cada carteira, se a entrada é válida ou não para aquele dia. Então tem tudo mapeado aí certinho em tempo real, que você consegue acompanhar com a maior tranquilidade do mundo esses tipos de operações, que é o swing trade, o rastreador de tendências aí, que é de curto prazo swing trade, médio prazo
um rastreador de tendências, tá? Então você acaba recebendo tanto no WhatsApp, não, no Telegram, no nosso aplicativo e também no desktop aí para quem preferir, tudo em tempo real, a atualização, as porcentagens das nossas carteiras, fechamento durante a semana, caso ocorra alguma alteração, ok? Então, partindo agora já para os comentários do vídeo da semana passada, primeiro pedido é da ASA4, pedindo minha opinião para médio e longo prazo, não acho nada de interessante no ativo, está dentro de um canal de baixa, para vender não vejo uma região interessante, né? Aqui para procurar algo de venda que siga na movimentação principal, teria que esperar um repique do papel para essas zonas aqui de 11,35, 12 reais, ou então ativo andar aqui mais tempo lateral, tá? Por enquanto não vejo nada para fazer. Quem está dentro e está comprado, não vejo motivo para isso, já deveria ter estopado. Quem está vendido, deixaria o stop aí na máxima da semana retrasada e tentaria ver se o ativo segue o movimento aí, que é mais provável de queda, tá? Não vejo nada para ser feito aí. Fleury também está bem travado o papel, trabalhando dentro de um canalzinho de baixa. Quem está comprado nesse papel, o stop técnico é na região de 13,88. Não, quem está fora não vejo nada para ser feito, nem para comprar, nem para vender. A única opçãozinha de compra aqui foi aqui embaixo, que já foi embora, né? Entradinha próximo desse nível de suporte para tentar levar até o próximo nível de resistência, mas aqui já foi o barco. Para tentar vender, só se esperar um reteste nesse nível de resistência do canal de baixa, ou o ativo deixar já um topo descendente na metade desse caminho e vir para perder fundo. Aí analisar aqui como vai ser o rompimento desse fundo prévio, mas por enquanto não vejo nada para ser feito, tá? Quem está vendido, stopzinho na máxima aí de quinta-feira na região de 15,03. Não vejo nada para ser feito no papel por enquanto. Exetec, que é do setor imobiliário, pela ótica do gráfico semanal, até deixou uma barra bonita nessa região, mas entretudo e todavia, como eu disse, ainda não me sinto confortável para abrir algum tipo de compra em algum papel desses aqui. Aqui eu esperaria um reteste nesse nível aqui dos 13 reais novamente, tá? Que seria o ativo vir, bater cabeça para cá e procurar algum ponto de compra nessa região para ter um upside até esse nível aqui de 14,36 com um stopzinho curto. Nesse nível que tá, não vejo nada para fazer. Quem tentou abrir venda com perfil um pouco mais agressivo, nesse candle, o stop é na região de 14,10 e quem tá fora, segue fora. Beleza? Então esses foram os ativos desejados. Uma ótima semana para todos, bom gerenciamento de risco e antes de me despedir, vou deixar aqui o cupom novamente, tá? Ainda rolando o nosso cupom de presente para vocês referente ao nosso aniversário aí de 6 anos. O cupom é ANIVERCAP. Em todas as nossas assinaturas você encontra aí 60% off à vista no boleto e 50% off no cartão em até 12 vezes, tá? Então não perde essa oportunidade. Nosso site é capitalismo.com.br, lá você vai conseguir ter acesso até às performances de todas as nossas carteiras compostas em todos os nossos produtos. E caso surja alguma dúvida, lá também tem número para contato, WhatsApp, pode mandar mensagem de texto ou de voz. Estamos esperando aí para poder sanar a dúvida de vocês e receber vocês de braços abertos aí para dentro da nossa comunidade, beleza? Então até mais e vamos embora.